Dia, a paz de Cristo, espero que todos estejam bem nesta manhã em que Deus incomodou meu coração para estar gravando esses vídeos a fim de compartilhar aquilo que Ele tem falado comigo por meio da leitura da Sua palavra, por meio da comunhão com Seu Espírito e compartilhar com vocês com o objetivo de que vocês venham ser edificados por essa palavra e que essa palavra venha falar ao coração de cada um. O tema dessa mensagem é Deus revela o escondido. E eu vou ler em Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 2, que vai falar do sonho que Nabucodonosor teve. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. Então, o rei sonha, tem alguns sonhos durante a noite e fica muito perturbado. Verso 2. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles, naturalmente, foram. Reparem que Daniel e seus amigos, nesse contexto aqui, eles já estavam na corte servindo ao rei, que no capítulo 1 vai narrar a chegada dos 4, né? Vieram como cativos de Judá e como eram da parte nobre do povo de Israel, eles foram separados para servirem na corte, servirem ao rei. E eram considerados sábios também, sendo que eles não foram convidados nesse momento aqui para dar a revelação do sonho do rei. Verso 4. Dize os sonhos e lhe daremos a interpretação. Então os magos, os astrólogos, os caldeus pediram que o rei contasse qual seria o sonho, os sonhos. E no verso 5 ele responde: o que foi me tem escapado? E se não fizer saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado, e as vossas casas serão feitas em monturos. Então, Nabucodonosor, com uma atitude um pouco estranha, porque o natural seria ele contar pelo menos o sonho. O que dá a entender que talvez ele estivesse também colocando à prova aqueles magos, aqueles astrólogos, aqueles sábios, quanto ao dom que eles tinham, né? Ou pelo menos diziam ter, de prever o futuro, de adivinhar as coisas, de interpretar as coisas. E, como eu já disse, Daniel e seus amigos não foram convocados nesse momento, embora estivesse na mesma categoria, né, de sábios, né, de pessoas, de homens sábios, homens com dons especiais. E no verso, a partir do verso 15 e 14, Daniel, depois que sai a sentença, porque aqueles magos, na verdade, não conseguem nem contar o sonho que o rei queria saber e nem tampouco dar a interpretação. Então vai sair a sentença, né? Nabucodonosor vai se irar muito, porque ele estava perturbado com aqueles sonhos e manda com que todos sejam mortos, inclusive Daniel e seus amigos. Ele se irou muito e proferiu aquela sentença. E nesse contexto, né, a palavra de um rei ela não volta atrás, ela não é questionada. E Daniel foi, né, buscaram a Daniel e seus amigos para que estes também fossem mortos. E no verso 15 e 14, Daniel pergunta a Arioque, encarregado do rei para matar os sábios, porque o rei se apressava o cumprimento daquela sentença. E ele diz que conta para Daniel o que estava acontecendo. A palavra do Senhor diz que então Daniel pede ao rei, aí Daniel já na presença do rei, pede que ele lhe dê tempo dele buscar a interpretação. Então, podemos ver que Daniel, ele tinha tanta convicção da sua comunhão com Deus,
da sua vida de oração com Deus, que ele não diz para Nabucodonosor que ele não sabe a interpretação. Ele diz que ele vai buscar essa interpretação, essa revelação, e ele pede um tempo. E ele vai para casa e vai orar com seus amigos. E ao orarem em concordância e suplicarem, acredito que eles ficaram um tempo de oração, de busca, Deus, ele dá a revelação a Daniel. E diz aqui, no verso 19, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus por essa resposta. Quer dizer, ele orou com seus amigos, mas só à noite, numa visão, o Senhor deu essa revelação. Então, primeiro momento que eu quero falar com os irmãos é que a oração, ela tem resposta da parte do Senhor, mas essa resposta ela vem no tempo de Deus. Ela vem da maneira que Deus quiser dar a resposta. Nossa posição como servos é buscar a Deus com temor e tremor e com insistência, buscar e perseverar. A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos que Pedro fora lançado ao cárcere por Herodes e que pretendia matá-lo, mas que havia oração incessante por parte da igreja a favor de Pedro. E numa noite, e durante a noite, o Senhor envia um anjo para livrá-lo daquela prisão. Então, a oração, ela requer perseverança, ela requer fé, vida de intimidade com Deus e perseverança. No caso de Daniel, ele orou com seus amigos em comunhão e Deus deu a revelação do sonho e a sua interpretação. Porque ele mesmo fala aqui, no versículo 20, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Verso 24. Então, Deus, ele tem revelações, ele dá a resposta, a orientação, desde que busquemos a ele com o coração contrito, com insistência e com fé. E Daniel, ele vai até o rei, até Nabucodonosor, entregar aquela revelação, aquela mensagem, porque aquela mensagem era da parte do Senhor para Nabucodonosor. Podemos até entender que Deus permitiu essa situação para colocar Daniel e seus amigos em destaque dentre aqueles magos, astrólogos e adivinhadores, porque eles serviam um Deus vivo. É como ele vai falar no verso 22, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, o Senhor, somente o Senhor dá revelação do futuro, daquilo que está em trevas, daquilo que está escondido. Escondido remete a coisas, situações que nos são ocultas de forma propositada, como Nabucodonosor se recusava a dizer qual era o conteúdo do sonho. Tem coisas que estão ocultas para você porque alguém escondeu de você, ou porque você não tem conhecimento, porque você não tem a informação, como diz lá na carta de Paulo aos Colossenses, que todos os tesouros do conhecimento da sabedoria estão escondidos em Cristo. Escondido. Quer dizer, oculto, precisa ser buscado, precisa se procurar, precisa procurar saber a informação. Então, tem situações nas nossas vidas que só estão ocultas para nós porque nós não estamos buscando o conhecimento daquilo, a revelação. Pode ser um conhecimento secular, uma informação, um direito, alguma coisa que pertence a você, e também as coisas espirituais da parte do Senhor. O porquê que a sua vida está assim, o porquê que você se encontra frustrado, deprimido, abatido, porquê que você não quer orar, porquê que você não quer ir à igreja. Tudo isso você deve buscar revelação em Deus, que tudo mostra, porque não há nada oculto para Deus. Como orou Daniel, com ele mora a luz. Então não há nada oculto para Deus. Assim como os sonhos de Nabucodonosor e a sua interpretação não estavam ocultos para Deus,
todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Então, busque a Deus naquilo que você não tem conhecimento, naquilo que você precisa acrescentar à sua vida, na direção que você tem a tomar, naquilo que você precisa ou estudar ou trabalhar. Como que você vai trabalhar agora, nesse momento de crise, de pandemia? Talvez você está desempregado em casa, sem saber o que fazer. Busque a Deus, porque Ele tem revelação. Ele sabe a data que vai terminar a pandemia, Ele sabe qual vacina que vai trazer um resultado positivo. Tudo Ele sabe, não está nada oculto aos olhos do Senhor. Então, que nesta manhã o incentivo da palavra é para que você busque a Deus, porque o buscar o Senhor, o buscar o conhecimento, nos livra da morte e da destruição. Como diz a palavra do Senhor, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta ou lhe faltou conhecimento. Então, a falta de conhecimento nos leva à destruição. E nesse contexto aqui de Daniel, se ele não tivesse obtido da parte de Deus a revelação do sonho, todos seriam mortos. E Daniel até fala aqui no versículo 30, e a mim me foi revelado este segredo, falando para Nabucodonosor. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então, nem os pensamentos dele mesmo, Nabucodonosor entendia. Muitas das vezes nós não entendemos nem a nós mesmos. Mas se buscarmos ao Senhor com o coração contrito e quebrantado, e com insistência, com perseverança, certamente Ele vai nos revelar os seus tesouros escondidos. Que essa palavra venha falar ao teu coração. Se você gostar dela, que você curta, que você dê um like, que você compartilhe, porque é palavra de Deus para a edificação da sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima.